Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as diferenças que existem, entre o modo geral de operação do Hamas na faixa de Gaza e alguma coisa do Hezbollah também, e o exército ucraniano, e por que vai ser muito difícil Israel terminar essa guerra. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. O que acontece é o seguinte: já falei diversas vezes aqui que a situação de Israel em Gaza e agora no Líbano, tem o Irã também, é muito difícil da situação da Rússia na Ucrânia. Por quê? Basicamente porque a Rússia é muito maior que Israel e autossuficiente, coisa que Israel não é. A Rússia tem toda a tabela periódica no território dela, exporta, faz muito dinheiro com isso. Israel está com a economia bastante debilitada aí, em virtude de escassez de mão de obra, envio da população economicamente ativa para as forças armadas aí. Então a situação do país é muito difícil. Mas tem outra coisa que é muito significativa. O exército israelense, ele declara algumas áreas de Gaza como limpas. Muito bem. Dali uma semana, o Hamas reaparece nessas áreas. E eles precisam fazer de novo, tem todo um retrabalho de refazer a operação. Na Ucrânia isso não acontece. Depois que a Rússia tomou uma cidade, a Ucrânia não consegue recuperar mais. Pelo menos as grandes cidades, às vezes talvez retome um povoado. Eu não vou nem falar em Kursk, que eu acho que aquilo ali é uma fantasia, um sonho molhado de uma noite de verão aí, por parte da liderança ucraniana. Mas no Donbass o que acontece é isso: depois que a Rússia toma um território, a Ucrânia não consegue mais recuperar. Já para Israel, já falei várias vezes aí que a situação é bastante diferente. Tá? Ocupa, depois o Hamas vem e retoma aquilo ali quando o exército Israel sai. Até porque eles sabem que o exército Israel não tem efetivo suficiente para manter todo o controle de Gaza, que é uma coisa muito complicada. Lógico que existem sucessos pontuais. Vocês verem, a cada 3 dias Israel anuncia a morte de um comandante do Hamas. Mas isso não altera as coisas. Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu. Vamos pegar o Hezbollah. Teve aquela situação dos pagers aí, um mês atrás aí. Só falou, agora acabaram, decapitaram a liderança do Hezbollah. Não. Por quê? Muita gente que foi atingida, foi ferida por causa dessa história dos pagers aí, não era do Hezbollah. Essa é uma coisa. A segunda coisa também é que tanto o Hezbollah como o Hamas, eles têm uma estrutura parecida com o antigo exército republicano irlandês, o IRA. Eles têm o braço militar e o braço político. Você até acaba com o braço político, que é um pessoal, assim, mais... eles são mais visíveis, mais explícitos. Já o braço militar é muito difícil. Você destrói uma liderança militar, mas tem outra com uma experiência igual ou parecida, e ela assume as operações. Então a gente vê que, não obstante Israel alegar ter destruído aí a liderança do Hezbollah, coisa que eu acho que não fez, Hezbollah continua operando aí, operando forte. A situação do exército de Israel no sul do Líbano é bastante complicada. O Hamas guarda semelhanças aí. É lógico que há uma condição estratégica muito desfavorável para o Hamas, que é operar em área confinada. Gaza cercada pelo mar Mediterrâneo aí, a oeste, Israel a leste, o Egito ao sul. Então eles não têm condições aí de receber reforços, coisa que já não acontece com o Hezbollah. Eles podem receber reforços de armas aí e suprimentos o tempo todo. Então, basicamente, o que a gente quer colocar para vocês é o seguinte: com vantagens e desvantagens, que o Hamas, tanto o Hamas, principalmente o Hamas, quanto o Hezbollah tem com relação ao exército de Israel, é muito difícil o exército israelense conseguir uma vitória militar decisiva nessa guerra. Vai conseguir sucessos midiáticos, como a morte do Yahya Sinwar, que aconteceu ontem ali, mas é difícil uma operação decisiva. E às vezes o pessoal, eu falo, Israel está combatendo há um ano. O pessoal fala, mas a Rússia está combatendo há quase 3 anos na Ucrânia. Mas eu já falei, são coisas diferentes. A economia russa não está sendo depauperada em função dessa guerra, pelo contrário, ela está até mais forte. A economia de Israel está
numa situação bastante difícil. A gente fala essas coisas aqui com uma análise estratégica. É muito difícil fazer uma análise isenta no Brasil. Por quê? Porque a gente vê, primeiro, que tem comentaristas que ele fala de diversos assuntos e Israel e Ucrânia. A gente aqui não, a gente fala só de Israel, só de Ucrânia, que é um canal militar. A gente se dedica a isso, o canal é dedicado a esses assuntos. Então, não é uma coisa que nos é estranha no dia a dia. Você acaba se especializando nisso, ouvindo grandes nomes da área, aí, as melhores cabeças no Brasil e no exterior. Nós já trouxemos aí Coronel McGregor, Scott Ritter, né, o Andrei Martyanov, trouxemos muita gente e vamos continuar trazendo grandes expoentes aí dos comentários militares internacionais. Agora, o que acontece nessa história toda aí? O que acontece nessa história toda aí? As pessoas acabam tendo uma visão monocromática do processo de guerra. Né? Como você só ouve aquele pessoal que tem uma tendência, né, que não faz uma análise da big picture, etc., ou é comprometido com linhas editoriais aí da imprensa, as pessoas acabam tendo uma visão monocromática da guerra. E a visão multicolorida desse processo todo é que Israel está numa situação muito difícil. Estava vendo aí, há uma expectativa muito grande dos comentaristas internacionais pró-Israel, eu diria que 98% deles o são, de que a morte do Sinwar vai favorecer a negociação dos reféns, um cessar-fogo. Olha, eu acho pouco provável, porque o Sinwar, tanto o Sinwar quanto o Nasrallah do Hezbollah, eles eram a favor do cessar-fogo. Eles teriam condições de negociar. Acho que o que Netanyahu não quer negociar. Então eu não vejo esperanças com relação a isso. Podemos estar enganados. Isso pode acontecer amanhã, ninguém sabe. Mas nada indica as coisas nessa direção. Essa é que é a verdade. Então eu coloco as coisas da seguinte forma, né? A situação do exército Israel é uma situação bastante complicada, né? O que ele tem a apresentar para o público até hoje são todos esses sucessos, a eliminação de liderança, etc., mas a gente não vê o mais importante, que é o cessar-fogo, os reféns voltarem para os seus lares e as populações que foram desalojadas em função da guerra no norte de Israel voltarem, né, para as suas regiões próximas ao Líbano, Farsha, Kiryat Shimon e outros lugares aí. Com agravante de que agora começa a haver, inclusive, gente desabrigada no centro de Israel. Isso é uma coisa muito complicada. Os ataques do Hezbollah já estão atingindo o centro de Israel. Então vai ser uma coisa muito mais complexa. Vai ser difícil o Netanyahu lidar com tudo isso. Nem com todo o sucesso midiático que ele obteve aí com a morte das lideranças aí do Hamas, do Hezbollah. Assim, o cidadão médio, no primeiro dia, as pessoas ficam entorpecidas, né, por essas notícias aí. Mas depois cai a ficha. Não, mas eu continuo fora da minha casa. Né? Isso não mudou nada. Então, é muito complicado. Então, para resumir para vocês, há uma diferença significativa entre a guerra da Ucrânia e a guerra que Israel está travando. O tempo na Ucrânia corre a favor da Rússia. O tempo em Gaza e no Líbano correm contra Israel o tempo todo. Então vamos ver agora quais são as próximas jogadas, tacadas aí do Netanyahu. Né? Ele tem pouco espaço de manobra aí até as eleições, acredito que ele vai fazer alguma coisa antes disso aí. Dependendo do que ele fizer, ele acaba de enterrar a eleição da Kamala aí, que a situação ficou bastante favorável para ele, e o Netanyahu está sendo um bom cabo eleitoral de Donald Trump. Vamos continuar, indiretamente, né? Embora ele apoie o Trump. Vamos continuar aguardando aí então, tá? Então, eu queria, o pessoal que assistiu, eu queria que vocês comentassem, deem o like, chequem a inscrição, estamos chegando a 500 mil inscritos, eu acho que a gente chega esse final de semana aí, tá? Vamos colocar nas redes sociais aí, no Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Twitter, vamos ajudar o crescimento do canal. Quem puder dar o super sticker ou super chat também colabora para o crescimento da nossa mídia independente. Se você gostou desse vídeo que é aberto, espere para conhecer aí as lives exclusivas que vão ao ar todos os domingos no Clube de Canais, tá? E quem puder ajudar com o Pix aí, que tem aqui na descrição, vocês estarão ajudando aí por fora do YouTube. É bastante interessante porque ele não tem como interferir. E a gente volta daqui a pouco então, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais.